Nas próximas 2 horas, um homem vai morrer. Não de doença, não de acidente. Vai morrer porque um rei decidiu que ele morreria, e porque em Londres, no ano de 1483, quando um rei decide isso, o que se segue tem forma, tem ritual, tem hora marcada. Vai acontecer assim. Primeiro, uma procissão. Depois, um discurso. O condenado fala por último e é esperado que fale bem. Depois, uma oração. Depois, o posicionamento sobre um bloco de carvalho com um sulco gasto onde o queixo encaixa. E depois, num gesto que dura menos de 2 segundos, um machado de 3 quilos desce de uma altura de 1,5 metros. E o que era um homem vira 2 coisas separadas. Tudo isso diante de 2.000 espectadores que acordaram antes do sol para estar ali. É junho de 1483. Tower Hill, Londres. O cheiro é de palha fresca. Espalharam palha no cadafalso de manhã cedo, porque a palha absorve. O som é de uma multidão que ainda está se acomodando, comprando pão de vendedores ambulantes, empurrando crianças para a frente para que vejam melhor. Ainda não é solene. Ainda não. Vai ser. Os registros do que aconteceu naquela manhã sobreviveram. Cronistas ingleses do século XV tinham o hábito, desconcertante para nós, de anotar tudo. A cor da roupa do condenado, as palavras exatas do discurso, o número de golpes. E é a partir desses registros que se pode reconstruir, minuto por minuto, o que significava morrer assim, o que significava assistir, e o que significava ser o homem que segurava o machado. Para entender o que vai acontecer naquela manhã em Tower Hill, é preciso entender primeiro o mundo que inventou aquilo. Porque uma decapitação pública no século XV não era um ato de barbárie, não na cabeça de quem vivia naquele tempo. Era um ato de ordem, era a lei funcionando. Era, para usar a palavra da época, justiça. A Inglaterra do século XV operava sob um sistema jurídico que distinguia, com precisão cirúrgica, os modos de morrer. Não era indiferente. A forma da morte carregava significado, moral, social, espiritual. O enforcamento era para criminosos comuns, ladrões, falsificadores, assassinos de rua. Morria-se na forca, no ar, diante de uma multidão menor e menos atenta. Era uma morte de gente sem nome. A decapitação, por outro lado, era um privilégio. Parece estranho usar essa palavra, privilégio, para descrever o modo como alguém morre. Mas era exatamente assim que a lei via. Ser decapitado significava que você era nobre. Significava que sua linhagem era reconhecida. Significava que, mesmo na morte, o Estado tratava você com a deferência devida ao seu sangue. Um camponês não merecia a lâmina. Um conde, sim. Essa distinção não era inglesa apenas. Atravessava a Europa. Na França, a decapitação por espada era o método reservado à aristocracia até 1792, quando a guilhotina democratizou a morte, se é que se pode chamar isso de democracia. Na Alemanha, os códigos penais do Sacro Império Romano faziam a mesma separação. No fundo, a mensagem era clara. Até na hora de matar, a hierarquia se mantinha. Tower Hill, a colina ao lado da Torre de Londres, era o palco oficial dessas mortes desde 1307. Não era o único lugar de execução em Londres. Tyburn, a oeste da cidade, recebia os enforcamentos comuns a centenas. Mas Tower Hill era reservada. Ali morriam lordes, bispos, conspiradores de alta linhagem, generais caídos em desgraça. O cadafalso era montado e desmontado conforme a necessidade. Madeira de pinho, uma plataforma elevada a cerca de 1,5 metros do chão, com uma escada lateral. No centro, o bloco. Carvalho maciço, escurecido pelo uso, com aquele sulco semicircular onde o pescoço se acomodava. Não era novo. Já tinha servido antes. As marcas da lâmina estavam ali. Linhas fundas na madeira, cada uma representando um nome que já não importava para ninguém além dos mortos.
O carrasco era outra peça desse sistema. Em Londres, o cargo era quase hereditário. Passava de pai para filho ou de mestre para aprendiz. O homem que empunhava o machado em 1483 não era um voluntário. Era um profissional. Recebia um salário. Pequeno, aliás, vergonhosamente pequeno para o peso do trabalho. A sociedade precisava dele e o desprezava na mesma medida. Não podia frequentar certas tavernas. Não podia sentar em certos bancos na igreja. As pessoas se afastavam quando ele passava na rua. E quando alguém precisava morrer, mandavam chamá-lo, e ele ia. A teologia também importava. A igreja medieval ensinava que a forma da morte afetava o destino da alma. Uma morte com confissão, comunhão e oração, o que a decapitação ritualizada permitia, era considerada incomparavelmente melhor do que uma morte súbita, sem preparo espiritual. O condenado tinha tempo. Tempo para confessar. Tempo para se despedir de Deus. Tempo para fazer o discurso que a tradição exigia. Era, por qualquer medida que reconheceríamos hoje, uma execução. Mas era também, na lógica daquele mundo, um ato de misericórdia comparado às alternativas. O homem que vai morrer naquela manhã de junho de 1483 se chama William Hastings. Tem cerca de 50 anos. O que é dizer, para os padrões da época, um homem já velho. É barão. Senhor de terras em Leicestershire. Conselheiro pessoal do rei Eduardo IV por mais de 20 anos. Tem o rosto comprido, marcado por uma cicatriz fina perto da sobrancelha esquerda. Souvenir de Towton, a batalha mais sangrenta já travada em solo inglês em 1461, quando tinha pouco mais de 25 anos e lutou na neve por um rei que ainda não era rei. Sobreviveu àquilo. Sobreviveu a 2 décadas de intriga na corte. Não vai sobreviver a esta manhã. Hastings era leal a Eduardo. Quando Eduardo morreu, em abril de 1483, Hastings ficou ao lado do herdeiro, o jovem Eduardo V, de 12 anos. Mas Ricardo de Gloucester, irmão do rei morto, tio do menino, tinha outros planos. Guarde esse detalhe. Vai importar daqui a poucos minutos. No dia 13 de junho de 1483, numa reunião do Conselho Real na Torre de Londres, Ricardo acusou Hastings de traição. Não houve julgamento. Não houve defesa. Não houve tempo. A acusação foi feita às 10 da manhã. Antes do meio-dia, Hastings estava morto. Os cronistas discordam sobre os detalhes exatos. Thomas More, que escreveu décadas depois, e com viés político claro, diz que Hastings foi arrastado para fora da sala do conselho e decapitado sobre um tronco de madeira improvisado no pátio da torre. A crônica de Crowland, mais contemporânea e mais sóbria, não especifica o tronco, mas confirma a velocidade. Entre a acusação e a morte, menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Para um homem que serviu a coroa por 20 anos. E havia o carrasco. Não sabemos o nome dele. Os registros sobre esse homem ficam em silêncio. Sabemos que estava disponível naquela manhã. Sabemos que veio com o machado. Sabemos que o machado era do tipo padrão usado em Tower Hill. Cabeça larga, lâmina de cerca de 25 centímetros, cabo de freixo com comprimento suficiente para um arco completo. Pesava uns 3 quilos. Não era uma arma de guerra. Era uma ferramenta de ofício, projetada para um único tipo de trabalho. O capelão era a terceira figura. Caminhava ao lado do condenado, carregava um crucifixo, murmurava orações em latim. O Miserere, quase sempre o Salmo 51, que começa com "Tem piedade de mim, ó Deus". Em latim medieval, a pronúncia era diferente da que se ouve hoje nas igrejas. Mais gutural, mais rápida. O condenado respondia, ou tentava. Às vezes a voz falhava. Minuto 1. A porta da torre se abre. A manhã está cinzenta. O céu de junho em Londres raramente entrega o que promete. Hastings aparece entre 2 guardas. Está vestido.
Os cronistas anotaram com um dublê escuro, sem ornamento, sem as correntes de ouro que usava na corte, sem insígnia, já despido de tudo o que era, exceto o corpo. Minuto 3. A procissão começa. São cerca de 200 metros da torre até o patíbulo de Tower Hill. 200 metros que, em dia normal, se percorrem em 2 minutos. Nessa manhã, levam 10. O condenado caminha devagar. Não porque resista, mas porque o chão é irregular, as pernas não respondem como antes, e porque há gente demais no caminho. A multidão se abre, alguns tiram o chapéu, outros gritam, outros ficam em silêncio, e o silêncio, nessa multidão, é pior que o grito. Minuto 5. Hastings passa por um vendedor de tortas que não parou de trabalhar. O cheiro de carne assada se mistura com o de lama e palha. Uma criança chora em algum lugar à esquerda. O capelão murmura. Os guardas seguram a multidão com as lanças na horizontal, como quem faz cerca. Minuto 8. O cadafalso aparece. Madeira de pinho, a plataforma elevada, a escada de 6 degraus. No topo, o bloco. O bloco é menor do que se imagina. Cerca de 60 centímetros de altura, não mais. O homem que vai morrer precisa se ajoelhar e se inclinar para a frente, de modo que o pescoço fique exposto e apoiado no sulco. A posição é desconfortável. A posição é projetada para ser a última posição que o corpo assume. Minuto 10. Hastings sobe a escada. Os degraus rangem. A madeira é nova. Montaram o cadafalso na véspera. Mas o bloco é velho. Ele olha para a multidão. 2.000 rostos. Talvez mais. Nenhum que ele reconheça. Ou todos que ele reconhece. Os cronistas não dizem. Minuto 12. O discurso. Essa era a parte que a multidão esperava. Na Inglaterra do século XV, o condenado tinha o direito e o dever social de falar antes de morrer. Não era para protestar inocência, era para aceitar a sentença, pedir perdão a Deus e ao rei e morrer com dignidade. A fórmula era quase fixa. More registra que Hastings falou pouco. Pediu perdão pelos seus pecados. Não acusou Ricardo. Não disse que era inocente. Disse apenas que perdoava os que o condenaram e pediu que rezassem por sua alma. Quanto tempo um homem gasta para fazer esse discurso? Os registros sugerem entre 2 e 5 minutos. Hastings ficou mais perto dos dois. Minuto 15. A oração. O capelão se adianta. Hastings se ajoelha. O Miserere Mei, Deus. 51 versículos em latim, mas ninguém rezava o salmo inteiro. O capelão encurtava, selecionava, apressava. A voz do padre era a última voz humana organizada que o condenado ouvia. Depois disso, só o barulho do próprio corpo se posicionando. Minuto 17. O condenado tira o dublê. Fica com a camisa de linho, branca, ou quase. Dobra o dublê e entrega a um dos guardas. Esse gesto, aparentemente banal, era carregado de significado. As roupas do condenado pertenciam ao carrasco, por direito. Hastings entregou o casaco ao guarda, não ao carrasco. Os cronistas registraram pequenos atos de resistência num ritual onde quase nada era escolha. Minuto 19. Hastings se ajoelha diante do bloco. O chão do cadafalso está coberto de palha. Palha fresca, quase branca, que range sob os joelhos. Ele se inclina. O queixo encontra o sulco do bloco. A madeira está fria. Carvalho não aquece nunca, mesmo em junho. O rosto fica virado para baixo. O campo de visão se reduz ao chão, à palha, ao grão da madeira. E aqui o tempo muda. Minuto 20. O carrasco se posiciona. Está à esquerda do condenado. Sempre à esquerda, por convenção. Levanta o machado. O arco é vertical, de cima para baixo, com as duas mãos. A distância entre a lâmina e o pescoço, no ponto mais alto do arco, é de cerca de 1,5 metros. A descida dura menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo.
20 minutos de ritual para um gesto que dura menos de um segundo. É aqui que o dia vira. O som é o que as testemunhas mais lembravam. Não o som que se imagina. Não um corte limpo. Não o assobio cinematográfico de uma lâmina. Era um som pesado, úmido. O som de algo denso atingindo algo denso. Um carrasco experiente acertava em um golpe. Um carrasco inexperiente, não. Os registros de Tower Hill, ao longo de 2 séculos, documentam ambos os casos. Execuções de um golpe, limpas, quase silenciosas no impacto. E execuções de 2, 3, 5 golpes, onde o condenado se movia, gritava, tentava levantar, e a multidão desviava o olhar ou não. No caso de Hastings, os cronistas sugerem um golpe. Talvez 2. Moore não detalha. A crônica de Crowland também não. O silêncio sobre o número de golpes, nesse caso, é provavelmente uma boa notícia. Quando dava errado, os cronistas tinham o hábito macabro de anotar. A cabeça, a multidão, o silêncio. Como soa uma multidão de 2000 quando o machado desce? Os registros dizem: primeiro, nada. Um segundo inteiro de nada. Depois, um som que não é grito nem murmúrio. É algo entre os dois. Algo que sobe do fundo da garganta coletiva, um som que talvez não tenha nome em nenhuma língua. E depois, devagar, as vozes voltam. Alguém reza. Alguém vomita. Alguém vende pão. 2000 rostos olhando para o mesmo ponto. A palha no cadafalso já não é branca. O corpo, porque agora são 2 partes. E a linguagem falha. E o pronome não sabe para onde ir. O corpo está onde estava. A cabeça, dependendo da sentença, era levantada pelo carrasco e mostrada à multidão. Eis a cabeça de um traidor. Era a fórmula. Nem sempre foi pronunciada. No caso de Hastings, não há registro claro. Ninguém se moveu. O carrasco limpou a lâmina na palha. Gesto profissional, automático. A mesma palha que tinha sido branca. A mesma palha que absorvia. Esse era o motivo da palha. Afinal, não conforto, não decoração. Absorção. A palha estava ali para absorver o que o corpo não conseguia mais conter. A multidão começou a dispersar talvez 15 minutos depois. Não de uma vez. Primeiro os que estavam nas bordas, os que tinham vindo mais por hábito do que por interesse. Depois os que tinham filhos. Depois os que tinham trabalho. Por último, os que não tinham nada, os que ficavam até o cadafalso ser desmontado, até a palha ser varrida, até a colina voltar a ser só uma colina. O corpo de Hastings foi recolhido. Não pela família, não imediatamente. A coroa decidia o destino dos restos. Em alguns casos, a cabeça era colocada numa estaca na ponte de Londres, como aviso. Em outros, o corpo era devolvido à família para enterro cristão. Hastings teve sorte, se é que essa palavra cabe aqui. Seu corpo foi entregue para sepultamento. Foi enterrado na capela de São Jorge, em Windsor, o lugar onde reis descansam. Mesmo morto por traição, seu sangue lhe garantiu um túmulo digno. Ricardo de Gloucester tornou-se Ricardo III 3 semanas depois. Os sobrinhos, Eduardo V e seu irmão, desapareceram na torre. Ninguém os viu de novo. Hastings tinha morrido tentando impedir exatamente isso. Deu errado, e a colina ficou em silêncio. O tipo de silêncio que fica depois de 2000 corpos se afastarem ao mesmo tempo. O tipo de silêncio que tem peso. A palha ensopada seria varrida por homens contratados para isso. Um trabalho que ninguém invejava e que pagava menos que o de um sapateiro. O cadafalso seria desmontado tábua por tábua, guardado num depósito junto à torre, para ser remontado quando o próximo nome fosse anunciado. E outro nome sempre era anunciado. Tower Hill recebeu execuções por mais de 400 anos. 125 pessoas morreram ali entre 1307 e 1747. 125 nomes,
125 manhãs como aquela. O capelão voltou para a torre. O carrasco voltou para casa, onde quer que fosse, porque os registros sobre a casa do carrasco são silenciosos como sobre tantas coisas. O machado foi limpo, untado com sebo para impedir a ferrugem, guardado. Seria usado de novo. A lâmina não distinguia nomes. As cartas chegaram nos dias seguintes. A esposa de Hastings, Catherine, recebeu a notícia por mensageiro. Não existe registro de sua reação. Não existe registro de como se conta a uma mulher que o marido foi morto por ordem do homem que jantou na casa deles 1 mês antes. O que existe é um documento posterior. Catherine pediu ao novo rei, ao próprio Ricardo, autorização para manter as terras do marido. Ricardo concedeu. Justiça medieval. O homem que mandou matar o marido assinou o papel que sustentou a viúva. Tower Hill hoje é um parque. Gramado curto, bancos de madeira, turistas comendo sanduíche em frente à Torre de Londres. Tem uma estação de metrô com o nome Tower Hill, linha District e Circle, por onde passam 300.000 pessoas por dia. Quase nenhuma sabe o que o nome significa. Quase nenhuma olha para a placa discreta, no canto norte do gramado, que lista os nomes dos executados. A placa está ali. Se você for a Londres, pode lê-la. É pequena, bronze, letras em relevo. Hastings está nela. E Thomas More, que escreveu sobre Hastings, e que foi executado no mesmo lugar 52 anos depois, em 1535. Ou melhor, More foi executado dentro dos muros da torre, não no cadafalso público. Privilégio dentro do privilégio. Até a morte tinha hierarquia dentro da hierarquia. A lâmina está na Royal Armouries, dentro da torre. Você pode vê-la. Está sob vidro, numa sala bem iluminada, entre turistas que fotografam e seguem em frente. É menor do que se espera. A cabeça do machado tem cerca de 30 centímetros de fio. O cabo foi substituído, mas a cabeça é original. Tem marcas. Tem história nos veios do metal que nenhuma placa de museu consegue traduzir. Mas a pergunta que os cronistas do século XV nunca fizeram, porque para eles não precisava ser feita, é a que fica. Como uma sociedade organiza a morte de um homem com tanto cuidado, tanta formalidade, tanta atenção ao detalhe? O discurso, a oração, a palha, o sulco no bloco, e ainda assim chama aquilo de civilização? A resposta é desconfortável. Chamavam porque era. Era a civilização deles. Completa, coerente, funcional. Com seus juristas, seus capelães, seus carrascos, seus rituais. O fato de que nos parece monstruoso é apenas uma questão de distância. 700 anos de distância. A estrada que Hastings percorreu da torre até o cadafalso hoje é uma calçada larga. Você pode caminhar por ela em 2 minutos. Turistas caminham por ela todos os dias, sem saber que estão refazendo os últimos 200 metros de um homem que morreu porque um rei quis um trono. Se você prestar atenção, no canto do gramado, perto da placa de bronze, o chão faz uma leve elevação. É ali. É ali que ficava o cadafalso. A palha não está mais lá. O bloco não está mais lá. O sangue, 600 anos de chuva londrina levaram, mas a colina ainda é a mesma colina. E o vento que soprava naquela manhã de junho de 1483, quando um homem de 50 anos se ajoelhou e o carvalho estava frio e a multidão ficou em silêncio. Esse vento ainda sopra ali. Ainda é frio. Ainda não promete nada de bom.